Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar de um autor muito interessante, Ortega y Gasset. Já tenho vários vídeos no meu canal do YouTube sobre esse autor. E hoje um pouquinho aí referente à sua visão da circunstancialidade do ser humano, do perspectivismo, também que é um tema muito importante, Ortega y Gasset, e da meritocracia. Da minha parte aqui, eu quero fazer essa diferenciação, né? Porque muito se fala sobre meritocracia para aqueles que são liberais e veem isso como algo muito importante. Para aqueles que são mais socialistas, geralmente os socialistas mais de iPhone hoje em dia, né? E que veem na meritocracia uma desculpa para se manter a desigualdade social. Bom, Ortega y Gasset ele parece ter uma concepção que integra melhor a ideia de meritocracia, dizendo que o homem racionaliza a sua própria experiência. E essa racionalização ela é muito distinta do cartesianismo, que vem da filosofia moderna até aqui, né? Começa lá em Descartes, até o nosso tempo pensando a epistemologia de uma forma assim, como que um puro conhecer, como que uma abstenção completa e cética para conhecer e deflagrar aquilo que é fato descritivo daquilo que é valor. Ortega vai dizer não, porque a sua epistemologia, na verdade não é uma epistemologia, o seu perspectivismo é de cunho vitalista, tá? Então não é gnosiológico, teoria do conhecimento. Quando Ortega diz que o homem é determinado, ele não quer dizer que o homem é refém de sua circunstância. Tá? Então você vê que, por um lado, Ortega ele é contra essa ideia, claro que é meio anacrônico dizer isso, porque não tinha esse apelo, né, eu estou falando aqui da teoria de gênero, que é amplamente divulgada aí na internet, nos filmes. Bom, o Ortega ele não está dizendo que o homem não é determinado de modo algum e, portanto, ele pode aderir à ausência de identidade. Muito pelo contrário, ele está admitindo que o homem é determinado. Só que ele não é refém da sua circunstância. Tá? Então, há determinação biológica? Sim. Há determinação social? Sim. Há determinação familiar? Sim. Só que o homem pode racionalizar suas circunstâncias e, a partir disso, moldar-se pela reflexão da determinação e da possibilidade. Porque na vida também existe possibilidade. Não é só potencialidade, certo? Potencialidade é necessidade. Possibilidade é aquilo que pode ser ou não. Assim, o eu e a determinação do passado ou até do presente contínuo não implica determinação no futuro. Então o homem pode e deve ser ativo no horizonte de suas circunstâncias. E, portanto, isso toca a ideia de mérito. De fato, as circunstâncias que nos impedem de ser iguais em termos de condição, por mais que o país seja de primeiro mundo, tenha um IDH elevado, dê condições similares à maioria das pessoas, como acontece nos países nórdicos, o welfare state. Mas mesmo assim, ainda haverá desigualdade por conta da diversidade de circunstâncias. Só que mesmo assim, o homem que tem a capacidade de refletir, ele o fará em relação à sua determinação primeva, para então nivelar e alcançar ali a liberdade nessas mesmas circunstâncias. O eu e a determinação do passado, eles formam uma síntese do sujeito que racionaliza, que não é passivo diante das suas próprias circunstâncias. E até o presente contínuo, se você tem uma dificuldade presente, não implica determinação no futuro, porque o homem pode e deve ser ativo no horizonte dessas relações do determinado. E lembrando, né, não é fatalismo de modo algum. Quando o indivíduo é passivo, porém, ele se torna vítima de sua própria negligência. E essa era a responsabilidade dos cativos do nazismo, que nem o Reich poderia lhes tirar. Quando o Viktor Frankl viu isso, em indivíduos que eram mais proativos, mesmo em circunstâncias tão cruéis como era o campo de concentração nazista, ele entendeu, né, que há no ser humano a capacidade de ampliar-se mesmo diante do horror de uma terrível ameaça. Os prisioneiros, isso eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Eu só estou colocando que essa autodeterminação existe frente a uma determinação diversa. Os prisioneiros dos campos de concentração que sobreviveram, pelo menos em sua maioria, eles davam significado não apenas àquelas dores, mas à superação delas. Significando dizer, a esperança faz parte do caráter, da recuperação, até mesmo da depressão ocasionada por uma determinação primeva. E esse é o milagre do eu perante as circunstâncias, é o ser aquilo que você faz do que o mundo circundante fez de você. Você pode refletir com autodeterminação a determinação. E, acima de tudo, isso pode ser chamado de a escolha que você escolhe. Isso é muito importante. Quando nós falamos de mérito,
Evidentemente, não podemos negligenciar o fato de que as pessoas partem de condições muito distintas e isso, note, não é facilmente calculável. Talvez você pense que tal coisa seja relativa apenas à situação econômica, né, como se a situação econômica determinasse quem você é, e se você nasceu pobre, vai morrer pobre. Podia ser assim em tempos aí de tirania monárquica, mas não é assim hoje, de modo algum. Você tem a condição de se elevar socialmente falando. E mesmo naquela época, né, onde você não tinha essa capacidade, do ponto de vista social, de se elevar perante o coletivo, ainda assim você tinha condições que são internas suas, que te facilitariam ou te manteriam mais cativo, dependendo da sua autodeterminação. Muitas pessoas ricas, hoje em dia, por exemplo, têm variadas limitações que uma pessoa pobre pode não ter. Né? Isso hoje existe, principalmente quando se fala de saúde. O pobre saudável, o rico doente. Né? Isso acontece. Então não podemos reduzir tudo ao aspecto financeiro, como se meritocracia se referisse a isso. Se eu nasci no berço de ouro, vai dar tudo certo para mim. Se eu nasci pobre, então vai dar tudo errado. Bom, isso é um completo equívoco, certo? Independente da desigualdade de condições ou da desigualdade biológica, se você tem condições de racionalizar, e não no sentido cartesiano, tá? As suas próprias limitações, você pode superá-las. É claro que a questão financeira conta, né? Mas a coisa vai muito além disso. Cabe focar, né, muito mais na solução dos seus problemas do que no problema em si. E como eles aparentam ser uma barreira intransponível, mediante o fato de você conseguir refleti-los, você vai focar na solução e não nessa barreira. E aqui independe de você ser pobre, rico, porque envolve sua capacidade de racionalizar. E é por isso que da pobreza muitos emergiram ricos por conta da perseverança que eles tiveram em termos visionários. Né? Isso, enfim, é fundamental.